Eu vou apresentar, mas é um trabalho que a gente desenvolveu no grupo, desde o último CPZ. E a gente vai ter um tempo maior para discutir durante o fórum hoje à tarde. Eu não vou poder estar no fórum hoje à tarde, mas a gente pode conversar depois, no intervalo, as meninas e o Pedro também. Então, no congresso passado, no fórum, a gente discutiu várias coisas, né? Era uma perspectiva de futuro da dipterologia, dos dipteristas do Brasil, várias demandas foram colocadas. E no final perto do final da discussão, foi dito que alguém teria que centralizar essas demandas e tentar organizar alguma coisa. A Lita e a Paloma prontamente ou forçadamente, não sei, né, se mobilizaram. E a gente conversou um pouco depois, a gente foi conversando nesses últimos 2 anos para tentar concretizar alguma coisa para a gente começar agora a desenvolver essa rede, né? Então a gente conversou durante esses 4 anos. Ano passado a gente enviou um formulário da pesquisa censitária, acho que muitos de vocês responderam, a gente gostaria que mais respondessem. É algo que tem que ser contínuo, né, para a gente conhecer quem somos nós, né? Ontem teve um pôster a gente vai trazer à tarde o pôster para quem não viu, os resultados dessa pesquisa, né? A gente falou que ia ter um feedback. O feedback veio em forma de pôster e também à tarde a gente pode conversar mais sobre ele. E a gente teve 130 respondentes, sendo que foram 75 homens e 55 mulheres. E de todas essas regiões do Brasil, e cada númerozinho dentro do círculo são quantas pessoas responderam, né? Então a gente teve de quase todo o país, e com números mais ou menos, né, a gente vê que sul, sudeste, a gente tem mais pessoas respondendo, né? Não quer dizer que isso seja... Aí aqui é um print da planilha atualizada, a gente conseguiu várias novas entradas com cartazes que está ali na porta, né, vocês viram. Então a ideia é a gente ter, né, quem quiser tá dentro dessa lista, né, a gente também vai ter os pesquisadores aposentados, pesquisadores que já faleceram também, para ter uma questão não só da gente saber com quem a gente está falando, quem está trabalhando, mas quem trabalhou a história desses grupos. A gente também tem uma base de dados histórica de quem são os dipteristas do Brasil desde sempre. Então a gente vai ter essa base de dados, vai ficar disponível para a gente consultar, saber quem estava trabalhando com qual grupo, que grupo que pode ser passado a bola, né, como a Vera mostrou ontem, né, os Loxand. Então a gente vai ter uma visão mais ampla de quem a gente é, de em que estágio da carreira cada um está, como é que está a distribuição de grupos no Brasil que a gente está estudando. E quando a gente fala rede de dipteristas do Brasil, é que a gente inclui, inclusive, né, pesquisadores estrangeiros que estejam trabalhando no Brasil. Então, não só brasileiros, né, e os brasileiros que não estão no Brasil também. E aí, dentro dessa pesquisa censitária, várias sugestões, várias demandas foram colocadas também. E uma das principais é realmente a integração na comunidade de dipteristas. E isso veio dos jovens profissionais e dos profissionais. Então, foi algo que foi questionado por isso. Então, a gente é uma comunidade bastante unida, a gente conversa muito bem, mas mesmo assim, parece que a gente pode fazer melhor. Então, a ideia é saber quem é quem na dipterologia brasileira, mas não só isso. A gente saber quem nós somos e a gente ter a possibilidade, a facilidade da gente se contactar. A cada 2 anos, é bastante tempo, e a gente sabe que os custos de um congresso são bastante... Não é todo mundo que pode, os estudantes principalmente, às vezes recém-doutores. Então a gente tem essa limitação. Então a gente pensou em alternativas sem custos, a maioria virtuais, e várias opções, várias alternativas, que são todas experimentais, nenhuma obrigatória, para a gente, nesses próximos 2 anos, talvez, testar essas sugestões, surgir com novas sugestões e trabalhar em rede, de forma não... A ideia é trabalhar em rede de forma não hierárquica e a gente conseguir fazer uma autogestão com pouco tempo, sem sobrecarregar ninguém. Então a gente acha que a gente pode fazer esse teste nesses 2 anos
no próximo simpósio ver como é que as coisas andaram. A gente está passando um documento que foi elaborado, também não é nada definitivo, é uma sugestão, né, das nossas conversas com base nas demandas, que a gente também vai disponibilizar, a gente vai com uma série de caminhos para acessar essas coisas. E a gente tem missão, visão, valores. Eu vou ler rapidinho aqui. A missão é promover um espaço de integração e convergência, troca de informações e experiências, debate e ação entre pessoas envolvidas no estudo da ordem díptera de forma a promover o crescimento e fortalecimento da comunidade. A visão é construir uma articulação funcional e horizontal entre os membros que compõem a rede de dipteristas para promover o estudo e a difusão de conhecimento desse grupo de insetos. E os valores, a integração, a promoção do conhecimento, comunicação, horizontalidade e autogestão. Ninguém quer dar mais trabalho para ninguém aqui, né? Então esse é o formulário que a gente vai estar sempre recebendo esses dados. Então tem lá temporariamente no site de abelhas, mas tem um item de moscas lá dentro, tá? E o QR Code, né, que a gente só coloca a câmera e vai direto para o formulário. Então essa criação, ela, né, como eu já adiantei um pouco, é a integração da nossa comunidade, como a questão de financeira, a gente não precisa nem falar, né, então a gente vai usar principalmente recursos virtuais de baixo custo, o que não impede que cada grupo faça, se tiver possibilidade, faça encontros presenciais, mas a gente também tem sugestões de como a gente pode integrar quem não vai estar lá nessas ações. Então, algumas demandas do último simpósio, do fórum, foi a criação de uma revista virtual, compartilhamento de bibliografia, material biológico disponível pelos diferentes pesquisadores, né? E também coletas. Foi interessante assistir a fala do Dalton e do Marcelo, então a gente vai comentar um pouquinho disso que a gente não sabia, a gente não conversou nada sobre isso. Encontros e outras atividades, cursos, reuniões, formações de capacitação, diversas atividades e compartilhamento de informações no geral. Então, o jornal seria um estilo mais ou menos do Fly Times. A gente precisaria de pessoas dispostas a compor esse corpo editorial, pensar no formato. Provavelmente a gente sugeriu, mas é uma sugestão que vai ficar para quem se voluntariar de participar do grupo de trabalho, né, do GT, para concretizar esse jornal. Seria anual. A gente faz um apanhado do ano da dipterologia no Brasil e essa equipe trabalha esse ano, próximo ano outra equipe trabalha e a gente faz essa autogestão. Esse grupo de trabalho também desenvolve formato, como é que vai receber, então é tudo uma questão de quem estiver interessado e disposto a pensar nisso e para passar depois o bastão para a próxima equipe. Uma das sugestões para todas essas questões de autogestão é que dentro de um grupo de trabalho, alguém trabalhe menos e fique sabendo o que está acontecendo, para no próximo ano, no próximo semestre, no próximo bimestre, essa pessoa fique para situar a próxima equipe. Artigos científicos foi uma demanda de a gente criar um espaço para compartilhar bibliografias, mas dadas as questões de direitos, etc., é impossível. Mesmo que a gente use um espaço de um drive, isso é rastreável. A gente não pode ter um espaço compartilhado com bibliografias. E, principalmente, quem for institucionalizado, isso pode dar uma série de problemas. Então, principalmente, vai ter que ser por e-mails. E a gente criou um e-mail para a gente fazer elaborar as propostas, mas a gente pode se comunicar. Tem várias ferramentas, mas assim, a gente tem que mandar essas demandas todas por e-mail, é pessoal. Se eu precisar de um artigo e a Vera tiver, ela tem que mandar para mim. Ela não pode colocar num espaço com várias pessoas para esse arquivo ficar lá compartilhado. A não ser que não seja pago, essas coisas, mas geralmente a gente precisa dos artigos que são mais difíceis de conseguir. Então, realmente, isso não é possível, essa base virtual, numa nuvem. Material biológico, né? Não sei quem assistiu a palestra do Dalton e do Marcelo, eles falaram de
uma proposta de uma rede de metacoleções, né? E isso também pode ser inserido dentro de um aspecto de discussão. E a gente colocou que a gente, como não tem um espaço, um site também, essa proposta, aí a gente consegue deixar dentro de um drive, não pesa tanto, isso fica acessível para todo mundo que estiver dentro dessa rede virtual, uma planilha de coletas disponíveis para triagem, e pode haver um espaço também para entrar em contato com o Dalton e o Marcelo e conversar sobre esses protocolos de metacoleções. E aí tem padronizações de etiqueta, de quem pegou o quê. A professora Kátia foi lá na UEPG e retirou todos os sarcofagídeos, aí na planilha entra, que só lá ficou material de tudo menos sarcofágio. Então são coisas que podem se auto-gerir também. Ou simplesmente o que tem, cada um tem, como é que vai acontecer. Não tem a possibilidade de fazer, seguir o protocolo do professor Dalton, do professor Marcelo, mas eu não tenho espaço, eu quero me livrar do material, eu coloco na planilha, tem tanto material, mas eu preciso de que alguém venha e busque. Então a gente tem como checar, tem o contato da pessoa, porque a gente vai ter outra planilha, entre em contato e tem essa conversa. E isso é quem quiser colocar essas informações, nada é obrigatório, é tudo são sugestões, né? Os encontros, que foi algo que foi discutido bastante, né, que a cada 2 anos é muito tempo, acontece muita coisa. Então seria possível fazer reuniões, seminários, cursos de aperfeiçoamento. Eu adoraria assistir aulas para aprender a identificar os caliptrates, a caliptrate, mas é difícil a gente conseguir se encontrar, né? Então a gente pode conseguir desenvolver isso nos nossos espaços físicos, com pessoas mesmo ali, ou virtualmente. A gente tem facilidade de hoje de apresentar com webinários, nada mais é do que web mais seminar. Então a gente tem uma tecnologia, a gente só precisa de uma internet estável, e aí a gente consegue apresentar isso com uma certa qualidade, e nesse formato eu consigo interagir, levantar a mão, fazer comentário, fazer pergunta. Posso abrir o microfone para a pessoa que estiver lá no INPE, que estiver no Pernambuco, Paraíba, Mato Grosso, Goiás. Então, é uma possibilidade. A gente pode fazer isso e abrir para a rede de dipteristas. E a gente pode falar assim, mas cada um tem um horário, uma data. A gente tem questão de fuso horário no Brasil. Tem ferramentas virtuais também que a gente consegue fazer um levantamento da melhor data e horário. E aí, a maioria, né, vai nesse horário, faz. Obviamente, quem for propor a atividade vai ter a prerrogativa de que horários esses eventos poderão acontecer. E a gente pode fazer também lives, como a gente está fazendo agora, para dar um exemplo, né, do funcionamento. A gente pode fazer lives usando o Facebook. A gente criou uma página, né, e aí a gente tem lá, a gente pode fazer, quem entrar de administrador, e isso é fácil, tá na sua cidade, faz uma live do evento, ou da defesa, ou de qualquer coisa, de uma atividade de divulgação científica, e compartilha na página da rede. E isso pode ser colocado depois no YouTube. A gente fez um canal, e a gente pode colocar, por exemplo, fazer um vídeo explicando o protocolo de metacoleções. A gente pode fazer um vídeo explicando as principais características de alguns... Dá para fazer de tudo e a gente deixa lá. Faz um canal de acaliptrado, faz um canal de coleções, faz um canal de defesas, um canal de palestras, é tudo muito simples, e a gente pode ir lá e consultar se a gente não conseguir participar de algumas coisas. Claro que nem tudo, né, a gente pode colocar, mas tudo que for possível de ser compartilhado, a gente tem essas possibilidades. E aí a questão das informações, da comunicação mesmo, né, conosco. Então o que está em azul foi o que a gente já desenvolveu. O que está em escurinho a gente precisa ainda conversar e ter voluntários e grupos, né, de pessoas para desenvolver essas ações. Então a gente tem um grupo do Google Groups, e nesse grupo a gente pode trocar essas bibliografias, informações, eventos, né, se comunicar. É uma maneira mais geral, mais tradicional da gente se comunicar, mas a gente também apresentou outras ferramentas, né? Nós somos etariamente variados, né?
Então a gente tem um WhatsApp da rede de gibteristas. Eu mandei o convite para algumas pessoas, vocês podem replicar. Não precisam ficar preocupados, ninguém vai receber bom dia no grupo, porque é um grupo fechado para os administradores, então vai ter que ter um GT também, um grupo de pessoas que vai gerenciar esse WhatsApp para mandar as notícias que chegarem ou pelo e-mail da rede Giptera, ou nos e-mails pessoais, ou no e-mail do grupo, manda pelo WhatsApp, ou coisas mais rápidas, a gente consegue se comunicar por aqui sem receber um dia com gatinho, coração, nada. A não ser que os administradores queiram fazer isso. E aí a gente tem uma ferramenta muito recente, muito nova. Ela é um pouco complicada, vou tentar explicar um pouquinho. Mas ela é para... Se alguém ficar de saco cheio, é muito e-mail, é muita mensagem. A gente tem o Slack, ele surgiu como uma alternativa de você não receber, encher sua caixa de e-mails, você não ter que usar esses comunicadores de celular. Então, você pode usar no celular, no computador ou só no browser, na internet mesmo. A gente criou um grupo de trabalho, né, que é a rede de gibteristas. Funciona com base de convidar. Eu não sei, acho que tem como convidar e como entrar. Se você localizar a rede, você se cadastra. E qual que é a vantagem disso? Eu já estou A Vera falou que agora, daqui para frente, ela vai estar mais interessada em falar com as crianças do que com... Logo que você me diz um caminho, ela vai para o outro. Ela pode vir aqui e se interessar e ver as atividades de divulgação científica, divulgar o que ela está fazendo. Ela não precisa olhar os textos de coleta, bibliografia, comunicação, a não ser que ela queira. Então a gente pode entrar em cada canal. Pode ter um canal, por exemplo, dos protocolos de metacoleções. E aí só entra nesse canal quem for fazer parte desse grupo. E aí você filtra o que você quer ver, o que você quer se inteirar, né? Então você pode colocar alertas para receber por e-mail isso, porque para mim não faz sentido se a gente quer fugir do e-mail, né? Mas também pode receber alertas no desktop, no celular, ou não receber alerta nenhum e falar, toda sexta-feira às 14h30 eu vou olhar o que está acontecendo no workroom da rede de gibteristas. Então é uma alternativa para que a gente também está propondo para a gente testar e ver o que funciona melhor e aonde a gente vai conseguir se comunicar melhor. E às vezes a comunicação vai funcionar bem para um grupo de pessoas aqui, ou no WhatsApp, ou no grupo de e-mails, e aí os GTs vão ser menos responsáveis por reunir essas informações e tentar disseminar elas em todos os canais, e aí inclusive no final do ano, né, na possível revista que a gente tenha da rede de gibteristas. Então aqui são os canais, e a gente decide o que a gente quer participar. Então, para ter essa concretização, a gente tem que ter uma divisão de tarefas e informação desses grupos. Eu pus semestrais ou anuais, mas algumas atividades elas podem ser bimestrais, e a gente vai passando o bastão sempre para as pessoas, para promover essa integração mesmo em rede, né? Não em escadinha, em rede. E aí a gente se voluntaria e fala, eu vou cuidar nos próximos 2 meses do WhatsApp, do Facebook, eu posso colocar os vídeos, e por um tempo isso fica com essas pessoas e elas vão passando para outras pessoas. A gente vê o interesse das nossas demandas. Então, eu queria agradecer. À tarde a gente vai ter bastante tempo para conversar, mas se vocês tiverem alguma pergunta mais pontual agora, não sei se tem tempo. Obrigada.